Olá, meus amigos, eu me chamo Pedro Gonçalves, você está no Fragmentos, esse espaço que eu criei para falar um pouco sobre literatura. Esse espaço, inclusive, já existe no Instagram, você pode procurar @blog.fragmentos, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito dos livros que eu já li esse ano. No caso, eu vou fazer o recorte de janeiro até junho, né, que é basicamente 6 meses. E já vou deixar claro que nesse ano eu não estou conseguindo render tanto nas leituras como eu fazia em anos anteriores, mas eu também não estou tão pilhado assim, porque, enfim, a vida está passando por uma série de coisas, então fica meio difícil conciliar tudo que a gente precisa ou que a gente gosta de fazer, inclusive as leituras. Então, talvez esse vídeo até, assim, é uma quantidade grande, são 14 livros. É, para a maioria dos brasileiros isso já é um número bastante relevante. Para mim é pouco, mas isso já é, não me empilha a cabeça tanto assim, certo? Eu organizei aqui por ordem de leitura, ou seja, cronologicamente de acordo com aquilo que eu li, né? Então vou começar aqui a apresentar a vocês que livros são esses, né? Quem me acompanha no Instagram já sabe de alguns, e no Twitter também, mas eu não vou divulgar muito meu Twitter não. Vamos lá. Eu tenho uma tradição particular de, no início de cada ano, no primeiro dia de janeiro, eu leio um livro. Tá? E eu escolhi, né, para esse ano 2023, o livro Gramática Expositiva do Chão, do Manuel de Barros. Foi a primeira experiência que eu tive lendo o Manuel de Barros. Eu não acho que essa tenha sido a melhor escolha para iniciar o ano, no sentido de ler em um único dia. Porque, como é poesia, algumas dos poemas aqui presentes eu li no dia 1º, né, de janeiro, só que eu achei que foi muito apressado e voltei novamente para ler ao longo do mês de janeiro inteiro. Foi um livro peculiar pelo tema que o Manuel de Barros trabalha, mas bastante curioso, instigante. Talvez eu já tenho um livro dele também, todos são publicados aqui pela Alfaguara, e me deixou muito curioso. Espero continuar lendo Manuel de Barros. Sei que é um dos poetas mais relevantes do nosso cenário brasileiro e foi uma grande descoberta. Seguindo, depois eu terminei um livro que eu comecei em 2022, terminei esse ano 2023, logo no comecinho de janeiro, que foi A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse aqui dispensa comentários, creio, para a maioria de vocês. Pelo menos as pessoas que eu converso e que compartilham questões de livros já leram A Amiga Genial, eu comecei a ler só agora. Eu li 2 volumes, parei e vou começar os outros 2 mais agora no segundo semestre. Esse livro aqui é muito bom, cara. Não tem, assim, das minhas leituras recentes, talvez o livro que mais me prendeu, do jeito que Amiga Genial me prendeu, e consequentemente a trilogia napolitana, foi Crônicas da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E eu digo isso porque, particularmente, certo? Quando eu comecei a ler A Amiga Genial, eu li 80 páginas sem parar, praticamente, de tão fissurado que eu estava na história. Claro, isso continuando no livro, eu tive que dar uma dosada também, porque não dava pra ficar só lendo ele o dia todo. Mas, incrível. A relação das duas personagens principais dessa série, né, que é a Helena e a Rafaela, né, que tem os apelidos Lenu e Nina, me lembrou muito um livro que eu li depois, que foi O Papel de Gilgamesh. Por causa da relação de amizade, que no início é muito rival e que as duas crescem, uma por causa da outra, e tem toda a expectativa social, enfim. Foi uma descoberta, assim, sensacional. É recomendado, né? Todas as pessoas que gostarem de ler, se puderem ler Helena Ferrante, vão, assim, pelo menos a maioria, eu creio, vão se sentir bem realizados. Dando continuidade, eu li China Contemporânea, que é organizado pelo Ricardo Mussi, mas tem 6 autores, ou mais, né? Acho que são mais. Alexandre de Freitas, Alex Dantas, Bruno Hendler, Elias Jabor, Francisco Futi, Hardman, Luiz Henrique Vieira de Souza e Vladimir Pomar. Faz parte da coleção Autêntica Ensaios, que tem títulos muito, muito interessantes. Inclusive eu tenho aí na minha lista pelo menos 2, que é a Superindústria do Imaginário, e tem um em relação ao movimento LGBT, que ia mais. Assim, é bem simples, né? São 6 interpretações possíveis sobre como a China contemporânea organiza suas coisas internas e externas. Tem aqui
coisas relacionadas à política, à cultura, à geopolítica e como a China se comporta, como ela pretende fazer coisas para o futuro. É um livro bem introdutório para quem quiser começar a aprender um pouco mais sobre China, né? Querendo ou não, nos últimos 2 anos tem se tornado, principalmente por causa da pandemia, né? Tem se tornado um assunto recorrente em várias mesas de debate da web, só que nem todos usam fontes que esse livro aqui traz. Então acho que seria uma pedida boa se você tem interesse em aprender sobre China, dá uma olhada aqui nesse livro que vai ter informações legais. E procure fontes confiáveis. Depois eu li Alexander Pushkin, A Filha do Capitão. Também, minha primeira experiência lendo o autor, foi a primeira vez que eu li Pushkin. Eu já conhecia referências sobre ele por conta do meu gosto particular por ler literatura russa, acho que também é muito compartilhado entre as pessoas aqui no Brasil. E a tradução de Boris Schneiderman, que também dispensa comentários. E o livro, ele basicamente, assim, ele foi publicado no século XIX, mas a história dele se passa no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, onde o Pushkin pega uma história real que aconteceu de uma revolta contra o imperador. Deixa eu ver aqui o nome. Contra o Tsar, um cara se passando pelo falecido Tsar Pedro III e Maria de Catarina II. Acho que Catarina era imperadora, no caso, na Rússia. E o Pushkin ele vai pegar essa história, ele vai ter uma única experiência dele trabalhando com historiografia sobre essa história e vai escrever esse romance. Claro, tem um pouco de uma pegada desses romances como Sofrimento de Jovem Vedar, embora não tenha aqui um final ruim, né, um final triste. Um pouco que eu vi em Turgenev, mas que também não tem um final triste. Tem essa parte do herói que vai ter uma jornada de transformação, de amadurecimento, de amor que não se mede e que é capaz de fazer loucuras, enfim. É um livro muito interessante, muito gostoso. O pós-fácio do Boris Schneiderman também é respeitável. Ele traz algumas coisas interessantes. E nessa edição em particular, existe uma história que o Pushkin mesmo escreveu, que é justamente esse elemento de historiografia sobre a história desse Pugachev, que é um personagem do livro. Então, o livro acaba sendo assim uma experiência completa, porque ele não só cita o evento que o Pushkin relata, como também traz um enxerto, né, do texto que a gente acaba descobrindo mais como foi que o Pushkin pensou a história e etc. Pois bem, deixa eu ver só um negócio aqui. Pois é, ainda em janeiro eu li A Epopeia de Gilgamesh, a atribuição é de Stephen, mas a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu As Tabuinhas do Gilgamesh, primeira história, primeira epopeia da história da humanidade, traduzida aqui por Jacinto Liz Brandão. Esse livro aqui já tem uma edição tipo, mais crítica, com mais notas, com uma apresentação mais detalhada e acadêmica, que eu não cheguei a ler ainda, mas a tradução aqui é a mesma. Então a diferença só é que essa tem ilustrações e tem as notas são mais enxutas do que a outra edição, que a autêntica também comercializa aqui no Brasil. Mas enfim, a Epopeia de Gilgamesh, ela eu não vou dizer dispensa apresentações porque muita gente não conhece. Eu mesmo só fui conhecer que esse livro existia durante o meu curso de História na faculdade da UPE. Mas é talvez um dos relatos mais interessantes da história da humanidade, se a gente for situar ele e pensar exatamente a influência que ele tem ao redor do mundo, como essas histórias se propagavam, como a oralidade ela foi determinante em certos aspectos aqui presentes. Embora não seja muito comum, as pessoas acabam fazendo pontos, por exemplo, informações que tem aqui dentro com a Bíblia em relação ao dilúvio, a questão da oralidade e da forma como a tabuinha está escrita, respeitando métricas e repetindo vários adjetivos, várias partículas ao longo do texto, lembram muito como a Odisseia e a Ilíada são feitas, usando essa repetição como marcas da literatura oral, né? Da tradição oral de contar histórias. Enfim, claro que a única coisa assim que alguns leitores mais leigos ou que não costumam fazer leituras desse tipo podem ter uma certa estranheza está no fato de que
o Jacinto, ele apresenta no texto os lugares em que há uma não há como precisar o que o texto está falando. Então, assim, para ilustrar para vocês, se eu abrir assim qualquer página não, né? Mas existem espaços em que o texto está vindo e ele não tem uma continuidade, porque esse trecho aqui da tabuinha tá impossível de você decifrar. A menos que futuramente, com trabalhos de arqueologia e tal, se descubra novas tabuinhas que preencham essas lacunas, elas vão estar ali existindo e a gente não tem muito o que fazer. A editora, acho que a Martins Fontes, ela tinha uma edição da Epopeia de Gilgamesh feita para um público que não está acostumado com esse tipo de coisa, e ela uma tradução que não é que não respeite essas lacunas, mas ela tenta ao máximo possível mitigar esse problema para quem está lendo pela primeira vez e não tem tanto conhecimento e vai preferir mais estar preso ao conteúdo da história do que necessariamente ao estilismo também que está presente no texto. Enfim, falei muito aqui, né? Mas é assim. Depois eu li Rainhas da Noite, do Chico Felitti. Esse aqui é um livro, reportagem brasileiro, que conta a história de são três pessoas travestis que enfrentam mudanças sociais em São Paulo entre as décadas de 50 e até, assim, vou por volta lá, começo da década de 2000. O recorte é interessante. A forma como o Chico Felitti escreve parece que você está vendo uma cronologia em que uma travesti aparece, aí ela termina o seu reinado, surge a outra, e entre o fim da segunda e o começo da terceira existe uma interseção leve, mas que depois para de existir. Só que depois você percebe que essas histórias estão muito mais entrelaçadas do que seguem uma linha cronológica bem definida. O intuito é revelar esses personagens que muitas vezes são apagadas muitas vezes não, né? Quase sempre são apagadas, não só da historiografia, mas até mesmo das reportagens, de inquéritos policiais. E embora o foco esteja nas três principais, que são a Andrea de Maio, tem a Jacqueline Welch, Jacqueline blá 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 e a Cristiane Jordan, embora o foco esteja nessas três, o livro se passeia por várias outras. Inclusive, algumas que eu nem conhecia, mas que, por exemplo, foram importantíssimas para as primeiras paradas LGBTs, né? No caso eram paradas gays, como se falava no início, do Brasil. E vai narrando de forma envolvente as contradições, os traumas, o cotidiano das travestis. Ele não tenta apresentar essas personagens como sendo heroínas no sentido mais clássico, mas quase como anti-heróis, né? Digamos, anti-heroínas. E a sua vivência ali nessa noite de São Paulo, mostrando também as hipocrisias da própria sociedade paulista. É um livro curioso, vale muita leitura se você tem interesse em história do Brasil, principalmente Brasil contemporâneo, vale muito a pena ler esse livro. Seguidamente, falta muito ainda, eu li o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E, mano, assim, eu sempre ouvi falar muito desse livro. Tive colegas que leram durante a faculdade. Eu não tive interesse na época e depois eu pensei, depois da pandemia a gente encara umas coisas aí. E eu comecei a ler ele. E é impressionante o quanto você consegue ler esse livro e ficar assim, cara, mas eu passei por isso. Eu conheço gente que teve o que está aqui registrado nesse livro. Porque o Byung-Chul Han, ele faz uma análise da sociedade neoliberal contemporânea, apostando numa explicação do porquê a nossa sociedade sofre tanto de burnout e doenças psicossociais. E ele acaba criando a seguinte ideia pra gente, de que a nossa sociedade ela também é determinada muito pelas grandes doenças. Então a gente tem questões ligadas a bactérias, a vírus, depois doenças ligadas ao próprio corpo. E aí, você superando essas barreiras, encontra a barreira das doenças mentais. E o Byung-Chul Han, ele acaba mostrando pra gente que a nossa sociedade, a forma como ela está vivendo, os problemas que as pessoas estão passando, só passam por causa da organização econômica neoliberal em que nosso mundo está constituído.
E para ele, uma das grandes coisas que fica aí de aprendizado desse livro, um dos maiores protestos é o descanso, é a improdutividade. Eu lembro muito um livrozinho que eu li do Afonso Cruz, que é o Vamos Comprar um Poeta, em que ele fala sobre como a vida não é tão útil assim, né? Como a gente não precisa fazer da vida um campo utilitário. E acaba-se que a nossa sociedade atual faz isso. Como a gente pode explorar as utilidades dessa vida moderna, né? E aqui nesse livro ele fala muito sobre isso, como nós precisamos descansar, como nós precisamos dormir, como nós precisamos, não como a gente precisa, mas a urgência que há em quebrar com esse ritmo de produção que está nos adoecendo dentro de nossas próprias mentes, fazendo aquilo que o burnout, né, que é o queimar por dentro, de esgotamento do trabalho. E como as pessoas acabam constantemente tendo essa expressão de cansaço, de solidão, justamente porque está se exigindo que você produza de todas as formas possíveis e imagináveis. É isso. Se você ler esse livro e gostar, e tiver sanidade, eu recomendo vocês procurarem o 24/7 Capitalismo Tardio, Os Fins do Sono, do Jonathan Crary, publicado aqui no Brasil pela editora Ubu. Acho que as duas leituras casam muito bem. Pois bem, né? Eu li esses aqui, foram 6 até agora, aí tem um sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pro oitavo. Corpo, do Carlos Drummond de Andrade. Outro livro de poesia. Esse aqui, eu pensava que ia ter uma questão assim mais voltada para um erotismo, mas não é tanto assim. O Drummond acaba passando por esse tema, mas essa coletânea de poemas assim trata mais as várias vertentes do corpo humano. O corpo enquanto social, o corpo enquanto erótico, o corpo enquanto vou colocar assim, tá? Essa máquina finita que nós temos e como a gente utiliza ele. Tem uma maturidade, esse que foi um dos últimos livros que o Drummond escreveu, então ele acaba sendo mais refinado na forma como ele tece seus poemas. Eu gosto muito do Drummond, tenho um monte de livros dele para ler ainda, e vez ou outra tem sempre aquele poema que deixa a gente mais instigado. Seguindo, outra questão assim, de poema, mas que dessa vez tem também um desafio bastante peculiar, que é Anacreontes, fragmentos completos seguidos das Anacreônicas. Explico. Esse aqui é um livro que é traduzido pelo Leonardo Antunes e faz parte de um projeto dele, um projeto assim, para usar uma referência grega, bastante hercúleo, de traçar toda a trajetória do Anacreonte, tudo aquilo que a gente sabe, que a gente tem do Anacreonte, que a gente pode dizer assim, não, isso aqui foi escrito por ele, em fragmentos completos. A editora 34 também tem um livro parecido com esse, que é sobre Safo de Lésbos. E também tem essa pegada de ser fragmentos. Existem poemas que são mais extensos. Por exemplo, esse fragmento 346, eles são mais extensos, dá para fazer todo um trabalho de contextualização do que é que o poema quer falar. Só que existem outros que, infelizmente, são 2 versos, às vezes é só uma frase, só um verso no caso, como no caso aqui do fragmento 351, é só um verso. A gente não tem muito material dele que chegou até nós, né? Esses materiais se perdem ao longo do tempo. Existem algumas coisas aqui que são citações que foram feitas a respeito de Anacreonte. Não, olha, a Anacreonte trabalhou dessa maneira e com esse verso. E o que eu acho interessante esse livro ele está dividido nessa estrutura. Existe o original, em grego, existe a tradução, que o Leonardo Antunes, e o comentário que ele faz a respeito dessa tradução, de por que chegou esse resultado, quais são as métricas que ele usou. Teve um que ele disse assim, olha, eu poderia ter traduzido esse poema de uma maneira construtivista, né, usando formas. E a introdução é assim explicadíssima, até sobre como cantar. O Leonardo Antunes tem um canal no YouTube que ele mostra como seria esses poemas cantados, em alguns casos, né? Além disso, além desses poemas, existem as anacreônicas, que são, tá aqui nessa parte 2, então até aqui são todos os fragmentos do Anacreonte, e aqui são as anacreônicas, que são poemas que ou foram escritos
tentando se passar pelo Anacreonte, ou o, o poeta acreditava estar, vou dizer assim, infundido pelo espírito de Anacreontes, ou eram pessoas que gostavam tanto do Anacreontes que renderam homenagens a ele em forma de escrever poemas dos quais, assim, dos temas que ele mais trabalhava. Então, esses já são poemas bem maiores, com comentários mais longos, inclusive, e tratando desses temas. Eu gosto muito da forma como o Leonardo Antunes trabalhou aqui. Assim, uma coisa fenomenal você versar esses versos para o português, respeitar ritmo, respeitar a métrica e explicar para você como é que é. Então, sim, se a pessoa gosta de estudar poesia lírica grega, se você quer entender algumas bases e assuntos que são trabalhados em poesia, se você quer entender métrica de poesia, aqui, cara, tá um trabalho fenomenal. Eu adorei esse livro e, assim, quem comprar ele vai ter um material que não vai te dar somente os poemas de Anacreonte, como também vai trabalhar uma série de coisas relacionadas à poesia. Depois eu li Escute as Feras. Como vocês puderam perceber, né, teve muita editora 34 aqui. Já teve A Filha do Capitão, teve esse aqui. Eles mandaram alguns livros para mim no começo do ano, foi bem legal. O Escute as Feras, eu vi muita gente comentando sobre ele aqui nesse mundo da internet. Alguns gostaram, outros não. Foi um livro que dividiu muitas opiniões. Eu, particularmente, sou o time que gostou. Aqui fala de um trabalho de uma antropóloga francesa chamada Natasha Martin, que é a que escreve o livro. Isso é um encontro quase que levou a vir de fato com o urso na Sibéria. No subártico, perdão. Não é na Sibéria. Mas, assim, é um livro um pouco... No começo eu achei um pouco viajado mesmo, porque já começa depois que o evento aconteceu, né? O encontro dela com o urso. Ela tá totalmente marcada, e tanto emocionalmente quanto fisicamente, porque houve quebra da mandíbula, houve arranhões na cabeça, o corpo dela também está machucado. Tem uma parte de resgate, tem uma parte depois que as pessoas começam a estudá-la para ver como ela conseguiu sobreviver a esse ataque. Ela também tem consciência de que feriu o urso. Depois ela começa a recontar a história de como ela chegou até ali. Então se mistura um pouco o presente e o passado, um momento que ela está vivendo ali, enquanto marcada pelo urso, para sempre agora, e como foi a trajetória dela até ali para que isso acontecesse. Em nenhum momento ela parece perder o jeito de pensar do antropólogo, do antropólogo que está buscando essa conexão não só com um povo que ela está estudando, que ela está fazendo essa etnografia, como a própria natureza, como a própria relação do ser humano com aquilo que está ao redor dele. Ela pensa muito sobre a relação de como o próprio urso ficou marcado por ela também, porque ela revidou o ataque. Ela conseguiu pegar uma ferramenta lá que ela estava usando para fazer a trilha e acertou o urso também, e ela fica pensando como é que esse urso agora vai chegar na sua comunidade, digamos, e como ele vai ser visto. Será que os ursos têm alguma forma de linguagem, de compreender que ele também está marcado para sempre por causa dela, enfim, que eles agora são meio que um, até porque ela tem uma hora que fala do sangue que se mistura, né? O sangue do urso ao dela ficaram misturados no solo, enfim. Eu gostei das viagens dela, achei muito, muito interessante. É um livro muito particular, muito mergulhado na psique dela em relação a esse evento, mas assim, pra mim foi fenomenal. Depois eu terminei o segundo volume da tetralogia napolitana, Helena Ferrante, A História do Novo Sobrenome, dando continuidade ao primeiro volume. Esse aqui, cara, assim, se o primeiro já tem sido experiência boa, o segundo foi sensacional, porque a Helena Ferrante, ela parece que pega os personagens e ela não só extrai assim, o melhor possível deles, desde das virtudes aos vícios, ao contraditório, à paixão que eles têm. E teve horas que, assim, eu li esse livro, esse aqui especificamente,
meio que comentando com minha noiva. Aí, tipo, eu lia pra ela o trecho, Millie, olha, aconteceu isso, isso e isso. Olha, tal pessoa, tal personagem fez essa coisa. Houve esse momento na história que reviravolta, não sei o quê. E, cara, assim, sem palavras, tá? Eu acho que foi uma experiência tão absurda que depois eu não consegui pegar outros livros e ler. Acho que foi a primeira vez que eu senti essa tal de ressaca literária, né? De você ler um livro e gostar tanto dele que parece que os outros não têm tanta pegada, assim, tanta força. É, o final do livro deixa um gancho muito interessante para o próximo, que eu estou ansioso para ler. E é isso. Helena Ferrante, História do Novo Sobrenome. Impressionante. Tem até uma série na HBO, na HBO Max, que eu ainda não assisti, porque eu vou assistir com o Millie. E vamos ver aí quando é que isso vai ser possível. Estamos chegando no finalzinho, faltam 3. Guerra contra Palmares. Esse livro aqui editado pela Chão. Organizam esse livro a Silva Ronald Lara e o Pablo, acho que é Pablo, Roberto Max Fachin. Esse livro aqui, assim como todos os livros da Chão que eu tive contato até agora, pode ser que eles tenham mudado aí, basicamente tá dividido entre uma introdução breve sobre o assunto que está se tratando, depois a fonte histórica com que os historiadores vão trabalhar. Então a gente acaba tendo aqui o texto mesmo com que eles estão trabalhando, não é como se a gente estivesse lendo um livro de historiografia sobre alguma coisa. Você olha aquele documento e depois existem as considerações, as explicações dos organizadores do livro, fazendo já a sua análise sobre aquele tema. E depois existe toda uma série de anexos que estão aqui presentes. O livro trata, como está bem no título, né, sobre um empreendimento, que é o manuscrito 1678, de um ataque a uma investida a Palmares. Não é uma história da guerra, certo? É um episódio que é utilizado por um governador de Pernambuco para para capitalizar em cima disso. Ele quer, basicamente, através desse relato, que é escrito por um padre, é o que tudo indica, ele quer usar esse relato para chegar na corte portuguesa e justificar que ele merece, sou dos melhores, que ele, enfim, quer terminar na crista da onda porque tem uma série de problemas. A existência de Palmares, ela bota em xeque muito daquilo que a colônia tinha como empreendimento escravista. Então, em linhas gerais, esse livro acaba trabalhando sobre isso. Por conta disso, o texto, né, o texto original, que dá margem, o manuscrito 1678, que dá margem ao estudo aqui, ele tem uma forte, como posso dizer assim, você lê o texto e vê claramente a intencionalidade que o autor, né, a pessoa que escreveu esse texto, esse manuscrito, teve em exaltar esse governador do estado de Pernambuco, ao mesmo tempo que conseguia fazer uma jogada dupla de manchar a história, a imagem, a luta de Palmares, ao mesmo tempo que também não fazia isso tudo porque precisava dar aos Palmares, né, às pessoas que moravam em Palmares, um ar de também guerreiros, que era para dizer assim, olha, a gente não lutou contra pessoas fracas, pessoas sem conhecimento de luta, a gente não lutou contra pessoas desarmadas, muito pelo contrário, a gente lutou com grandes guerreiros, grandes pessoas conhecedoras ali do cenário, né? Então, acaba tendo essa construção assim da forma como o livro é escrito. E o trabalho dos dois historiadores vem justamente explicar. Existem muitos pontos em que eles vão debatendo sobre a própria saga negra em busca da liberdade, depois como foi escrito, quais são as evidências que apontam para a autoria do manuscrito, sobre quais intenções esse manuscrito foi feito, como essa intenção está transmitida no texto. Você consegue ler e consegue identificar que aquele texto ele tem uma intenção clara, que é exaltar o governador de Pernambuco e criar uma imagem de um lugar completamente avesso à modernidade, completamente avesso à civilização, que seria Palmares, né? Os dois últimos
Eu li Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. É a primeira vez que eu também li o Paulo Freire completo. Eu já tinha lido alguns trechos da obra dele, mas livro completo eu nunca tinha lido. Eu peguei esse aqui porque é basicamente a síntese do pensamento freiriano, principalmente daqueles grandes trabalhos dele com Pedagogia do Oprimido e tal, em que ele resume muitos desses termos e contextos que ele utiliza. Ele faz ele faz vários insights a respeito do que é ensinar, como ensinar deve ser tratado, qual não deve ser a postura de um professor frente a uma sala de aula, nem aos seus estudantes, e como ele utiliza a esperança, no caso aqui, né? Pedagogia da autonomia, mas poderia ser da esperança também. Ele fala muito sobre esperança no sentido de não ser uma coisa vazia, não ser somente uma passividade em relação a isso. Ah, vou ter esperança e vou esperar. Não, a esperança que ele cita aqui é uma esperança que tem que ser utilizada como método visando a luta e a transformação social. Eu ainda não li outros livros de Paulo Freire, eu comprei outro, mas pretendo ler, estudar, fazer minhas críticas também a respeito daquilo que está sendo escrito aqui. Claro, o livro tem marcas históricas muito fortes, alguns comentários que ele faz a gente já percebe que teve uma descontinuidade em relação a isso, mas assim, se você tira essa parte desses comentários contemporâneos e foca no conceito que ele quer trabalhar em relação à autonomia do indivíduo, a relação a como é o ensinar como prática libertadora, a ideia de esperança como um mecanismo de luta para direitos melhores, a leitura cresce e fica muito legal. E por fim, um que eu já inclusive trouxe aqui a resenha para vocês, é Cupom Falso, de Lev Tolstói, que é uma narrativa espelhada sobre aquilo que Tolstói acredita ser a forma como o ser humano deve impedir ciclos de maldade. Praticamente, o Tolstói ele cria um evento e ele vai mostrar como nossa vida está encadeada nesses eventos. Logo, uma ação minha repercute na vida do outro e assim por diante. Então, se eu tiver uma ação má, essa ação má vai se desdobrar em várias ações ruins que vão afetar a vida das pessoas. E para que esse ciclo seja interrompido, é preciso que uma ação boa venha e faça frente. E acho que o inverso também acontece. Assim, Tolstói não abre essa possibilidade aqui no livro, mas é possível também inferir essa ideia de que se eu fizer uma ação boa, ao meu redor, isso vai impactar na vida das pessoas que estão em contato comigo. Essa ação boa vai repercutir aqui, ali, vai até, enfim, criar uma coisa legal. Qualquer detalhe mais sobre esse aqui, você pode conferir a resenha. Não tá perfeita, né? Óbvio, eu tô começando agora e depois eu vou ter uma melhor desenvoltura e vou organizar melhor o pensamento, roteiro e tal. Mas é isso. Esses foram os 14 livros que eu li nesse primeiro semestre de 2023. Torçam por mim para que eu possa ler um pouco mais agora no segundo semestre. E à medida que eu for lendo, trago as resenhas aqui para vocês. É isso. Não deixe de me seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente, né? Acho que é a única que eu tenho. Se inscrever aqui no canal, curtir, comentar se você quer algum vídeo com um tema muito específico ou se você deseja que alguma resenha também específica. E é isso. Nos vemos na próxima. Até mais.